Fala, seus concretinho ferrado, e aí, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar pra vocês sobre a diferença do concreto batido na obra, aquele que a gente bate na betoneira ou até mesmo na enxada mesmo, e o concreto que a gente compra nas usinas, né, que vem com aquele caminhão betoneiro que vem girando. E se você tá pensando em comprar um caminhão desses de concreto, fica comigo até o final, que eu vou dar uma dica essencial que você não pode deixar de saber caso você opte por essa opção, beleza? Então bora lá. Então, antes de mais nada, eu não poderia deixar de te pedir aqui para você deixar o like para fortalecer o nosso canal aqui. E também aproveita e se inscreve se você ainda não é inscrito, porque aqui a gente bota muito conteúdo de qualidade, de construção civil, sobre engenharia civil e de uma forma bem leve e descontraída, fechou? Ah, e não esquece de ativar também o sininho aqui para você saber quando vai sair o vídeo novo, fechou? Então vamos lá, antes de mais nada, o que é o concreto? O concreto é uma mistura de areia, agregado graúdo, que seria as pedras, agregados miúdos, que seriam as areias, e talvez aditivos. Juntando todos esses itens, como se fosse uma receitinha de bolo, essa mistura chama concreto. A quantidade de cada item que você coloca dentro dessa mistura, isso é o que a gente chama de traço na engenharia. Então, quanto mais cimento você coloca nessa mistura, mais forte vai ficar o seu concreto. Quanto menos cimento, mais fraco. É isso que vai definir a resistência do concreto. Bom, então o primeiro ponto que eu quero observar entre a diferença dos dois concretos é a homogeneidade dele. Então, se você comprar um concreto na usina, vai ser sempre igual. Lá na usina eles têm silos que permitem controlar melhor essa quantidade de materiais que vai ser jogada ali no concreto. Então não interessa se você comprar 1 ou 10 caminhões, sempre vai ser a mesma quantidade de produtos dentro deles. E quando você vai bater esse concreto na obra, já é mais difícil de você controlar essa quantidade de materiais. Mesmo usando aquela padiola, que é aquele instrumento que a gente usa para poder medir os produtos que a gente vai jogar na betoneira, acaba sempre caindo um pouquinho de produto para fora da betoneira, ou acaba indo um pouquinho a mais. Bem mais complicado de manter essa homogeneidade do concreto. Acaba que é um pouco mais complicado de manter esse controle do traço na obra. O segundo ponto que eu queria falar para vocês é sobre o concreto usinado, ele ter um tempo de vencimento. 2 horas após ele sair da usina, o concreto vence. Ou seja, quando o caminhão chegar lá na sua obra tem que estar perfeita. A tubulação da elétrica, a tubulação de hidráulica, as escoras, os fechamentos, tem que estar tudo ok. Porque caso você atrasar essa concretagem, periga você perder todo esse caminhão de concreto e levar um prejuízo bem grande. Enquanto você bate o concreto na obra, às vezes você tem um certo tempo, para caso ocorra algum imprevisto, você consiga consertar ali sem muito prejuízo. O terceiro ponto que eu queria falar é sobre o preço. É claro que depende de cada região, mas geralmente o concreto usinado vai sair um pouco mais caro. Por quê? Porque você está comprando um produto de uma empresa. E essa empresa ela tem os impostos delas, os funcionários, os caminhões, todo o maquinário, as ferramentas. Então esse custo vai estar incluso no concreto, além de você pagar todos os materiais do concreto, esse custo da empresa você vai estar pagando junto. Enquanto na obra você vai ter um custo um pouco maior, talvez com um pouco de funcionários, ou talvez também um tempo maior da concretagem que você também tem que levar em consideração, né? O modo que esse concreto vai ser lançado na obra também tem que ser levado em consideração. Se vai ser um caminhão lança, um caminhão bomba, né? Ou um caminhão muque de repente, ou você vai ter que fazer uma rampa para poder subir esse concreto de repente se for numa laje. Daí é preciso fazer um estudo de viabilidade econômica para saber qual vai ser o melhor jeito para você lançar esse concreto na obra. O quarto ponto que eu queria falar para vocês é sobre o volume do concreto. Vocês têm que calcular certinho o quanto vai de concreto na sua obra, seja para laje, para fundação, né? Por quê? Para que não falte É mesmo, é? concreto, lógico, e para que não sobre muito também e você tenha prejuízo com esse concreto no final. É claro que existe ali uma margenzinha de erro, você não vai conseguir acertar 100%, mas também não pode errar por muito, beleza? E a última dica que eu queria falar, que é essencial, é faça o corpo de prova desse concreto. Os dois são necessários, tanto o batido na obra quanto o usinado. Só que o batido na obra eu até entendo não fazer, não é o certo é fazer. Mas eu até entendo porque você consegue acompanhar o traço. Então, quando eu vou bater um concreto de uma laje, por exemplo, eu estou acompanhando a quantidade de cimento, de areia, de pedra que os meus pedreiros estão colocando na betoneira. Por mais que às vezes caia um pouquinho para fora, às vezes é um pouquinho mais, eu acompanho e
E é legal o jeito que a gente faz na obra. Então a gente consegue controlar bem, porém volta a falar que é necessário fazer mesmo batendo na obra, tá? Agora, o concreto usinado é extremamente importante fazer esse teste de corpo de prova. Por quê? Para saber se a concreteira mandou o concreto com a resistência que vocês compraram de verdade. Mas Felipe, eu fui lá, fiz o teste, fiz o corpo de prova e não bateu a resistência com que eu comprei. Bom, daí você vai pegar e você vai conversar com o seu engenheiro. Você vai mostrar para ele, falou, ó, ô meu engenheiro, tá aqui o exame lá do concreto, do laboratório de concreto, e a resistência que eu comprei da concreteira, eles mandaram uma resistência abaixo para mim. Aí o engenheiro vai virar para você, ele vai falar assim, não, com essa resistência ainda passa. Por quê? Porque a gente tem um coeficiente de segurança ali. Geralmente a gente calcula uma estrutura com 30% a mais, para que caso aconteça um imprevisto como esse, a estrutura ainda ela aguenta. Se o engenheiro seu liberar para poder passar essa estrutura com o concreto real que está lá na obra, ok, você vai virar para a concreteira e vai falar para eles, ó, é o seguinte, eu comprei um concreto seus aqui com a resistência tal, só que vocês me enviaram com a resistência tal, abaixo do que eu comprei. E daí, nesse caso, você vai pedir o ressarcimento desse dinheiro para a concreteira. Mas se caso o engenheiro fala, não, essa resistência ela não passa na estrutura, daí no caso a concreteira ela é obrigada a arcar com todos os custos para remover esse concreto, pagar mão de obra, material, tudo. Ela é total responsável pela resistência do concreto da sua obra. Então vocês estão vendo o porquê que é importante fazer esse testinho de corpo de prova? Nem é tão caro, procura aí num laboratório na sua cidade, deve ter. E façam, porque vale a pena. Já imaginou a concreteira pagando para fazer toda a laje de novo da sua casa, hein? Imagina que prejuízo. Bom, então na minha conclusão eu acho que não existe um concreto melhor do que o outro ou um pior que o outro. Depende da sua obra, depende da mão de obra que você tem, depende do tempo disponível que você tem. Eu espero então que esse vídeo aqui ajude você a escolher o melhor aí para sua obra. E eu queria pedir mais uma coisa para vocês, comenta aqui embaixo se você já usou algum tipo de concreto, já fez alguma concretagem aí na sua casa, já bateu laje. Se você ficou até o final desse vídeo, comenta também um hashtag Tamo Junto Filipão. É isso aí, não esquece de deixar o like, eu vou ficando por aqui, tchau, obrigado.